Pessoal, no assunto principal deste vídeo, nós vamos falar sobre a tentativa de assassinato do senador e candidato à presidência lá na Colômbia, o Miguel Uribe. Um menor de idade disparou contra ele ali a queima-roupa, o estado de saúde dele é gravíssimo e eu acho que só por milagre para ele escapar dessa daí, tá? Eu acho que só por milagre vocês vão ver, eu vou mostrar ali, não vou mostrar o vídeo porque é impactante, talvez pode dar problema aqui no vídeo, mas nós vamos mostrar ali alguns frames para vocês verem a distância em que ele foi atingido. O negócio foi a queima-roupa, e aí nós temos então mais uma vítima da esquerda amorosa. A esquerda amorosa já fez várias vítimas aí contra a extrema-direita, contra o que eles chamam de extremismo. Mas a imprensa, quando se relata, quando se fala alguma coisa sobre a esquerda, sempre é esquerda democrática. Nunca fala extrema esquerda. E a direita, que vive sendo perseguida e sendo realmente vítima de atentados dessa turma, sempre é tratada aí pela grande mídia como a extrema direita. Então nós vamos falar sobre este assunto e vou falar também sobre um intrigante sumiço de celulares e de notebook durante aí as investigações na operação aí que eles estão chamando de tentativa do golpe lá do 8 de janeiro, e parece que durante as investigações sumiram alguns celulares que foram usados, que dados que estavam nesses celulares, inclusive notebook, foram usados como provas ali para condenar as pessoas do 8 de janeiro. Vocês viram lá que sumiram já as imagens, né? Do 8 de janeiro foram sumidas, o Flávio Dino deu jeito de sumir com as imagens, e agora nós temos aí aparelhos de celular e notebook também que desapareceram. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu peço a você um favor, que observe aí se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, dê essa força aqui para o canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui, e também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aí os seus comentários. Vamos começar aqui, pessoal, com este assunto do sumiço dos celulares e do notebook. Aqui no Jornal da Cidade Online, que a Polícia Federal diz que a PGR perdeu celulares e notebook de investigados no 8 de janeiro. Eu acho que esse verbo perdeu, ele não casa muito bem aqui nesta frase, dado o contexto que é essa história toda. Porque, veja bem, você tem a Polícia Federal que apreendeu este material. Quando é apreendido, é colocado ali um número, tá? Aquilo ali é levado para uma perícia. Isso aí é tudo, quando transfere de um órgão para o outro, é tudo documentado, tudo em papel. Que foi entregue da Polícia Federal para a PGR, os materiais tais, tais e tais, e são todos documentados. Isso é levado para lá e não tem como perder esse material. Não, isso é impossível perder. Ou alguém furtou, né, ou se apropriou indevidamente deste material ali dentro da PGR, mas isso aí deveria ter câmeras para ver isso daí. Ou a segunda hipótese, que é a mais provável que tenha acontecido, é que propositadamente esse material foi sumido. Por que eles podem ter sumido? Assim como eles fizeram com as câmeras lá. Parece que eram 185 câmeras e o Flávio Dino apresentou as imagens de apenas 4 lá do 8 de janeiro. Ah, mas é porque uma empresa foi lá e foi fazer a manutenção e apagou as imagens. Não. Todas as vezes que acontece um crime gravíssimo, como foi o 8 de janeiro, que foi a pior coisa que já aconteceu, o pior crime que já aconteceu aqui no Brasil, a primeira coisa a se fazer é preservar as imagens das câmeras de segurança. A primeira coisa a se fazer. Então isso aí não existe, esse negócio de falar que as imagens sumiram. E agora a mesma coisa é falar que sumiu aí os celulares e este notebook aí das pessoas que estão sendo aí condenadas por estes crimes da tentativa de golpe. E isso daí sumir. Por que sumiu? Será que tinha coisas ali nesses aparelhos que poderia fazer com que essas pessoas fossem inocentadas? Será? Será que poderia jogar por terra as narrativas que foram criadas a respeito do tal 8 de janeiro, da tal tentativa de golpe? E por isso esses aparelhos sumiram? Então é estranho, né? É muito estranho que isso tenha acontecido. Aliás, tudo que tem acontecido nessa tentativa de golpe é transformar um golpe que eles deram e passar a imagem de que eles sofreram um golpe. Na verdade, os golpistas são essa turma aí, esse pessoal que tirou
o ladrão da cadeia, fizeram de tudo para colocar e colocaram ele na cadeira de presidente. Isso sim foi um golpe. E aí ficam chamando as pessoas de golpistas. E eles vêm apagando os rastros, sabe, de tudo o que eles fizeram. A facilitação, as imagens do 8 de janeiro com certeza ia mostrar a facilitação que foi dada às pessoas para eles acessarem os prédios públicos. Porque ali é impossível, sempre teve muita segurança ali na Praça dos Três Poderes, naqueles prédios públicos. É impossível as pessoas adentrarem. E eles já sabiam que estava tendo manifestações e que poderia acontecer naquilo. Vocês acham mesmo que eles iam tirar a segurança dali para deixar as pessoas entrar se não tivesse um benefício ali na frente para eles? Quem foram os verdadeiros beneficiários do 8 de janeiro? A direita se beneficiou de alguma coisa do 8 de janeiro? Ou foi o pessoal da extrema esquerda que se beneficiou? É só você olhar quem são os beneficiários. É igual o caso do INSS, do roubo dos velhinhos do INSS. Quem estava se beneficiando com o resultado da roubalheira? Não eram os sindicatos? Sindicatos e associações que são diretamente ligadas à esquerda. E eles tentam passar a narrativa de que o culpado pelo roubo dos velhinhos é o Bolsonaro, porque começou lá em 2019, e você vê os gráficos aí mostrando todos aí que a roubalheira aconteceu no governo Lula. E aí é só olhar quem foram os beneficiários, inclusive o irmão do próprio Lula, com o sindicato lá, o Sindinap, que recebeu mais de 100 milhões de dinheiro roubado. Então é assim que acontece com tudo o que essa turma vem tramando aí, os verdadeiros golpistas. Aqui na Veja, ó, militares apontam lacunas na ligação entre tentativa de golpe e ataques no 8 de janeiro. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele quer fazer um elo entre o 8 de janeiro e a tal tentativa de golpe. Ele quer ligar Bolsonaro ao 8 de janeiro. Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, 8 dias já depois de ter entregue o poder. Foi feito, inclusive, o governo de transição, que transcorreu normalmente. O Lula montou ali o governo de transição, Bolsonaro, os ministros de Bolsonaro ali, a equipe do governo Bolsonaro fez a transição juntamente com o governo de transição do Lula. E aí, 8 dias depois que o Lula assumiu, já com os comandos das Forças Armadas todas sob o comando do Lula, o Bolsonaro então tentou dar um golpe. Essa narrativa só funciona para quem é idiota. Eu estava assistindo um vídeo aí de um petista, e a gente tem que assistir, porque a gente tem que ver o que essa turma está falando. É um sacrifício assistir vídeo de petista? É. Mas você tem que assistir para você ver o que eles estão falando. E aí eu estava vendo o cara, você vê que eles não têm argumentos, aí eles querem falar, porque o Bolsonaro não deixava investigar, por isso que não aparecia a corrupção no governo Bolsonaro. Você vê lá, durante aquele negócio do assassinato da Marielle, ninguém investigava, porque o Bolsonaro estava envolvido. Eles ainda estão com essa narrativa de envolvimento de Bolsonaro no assassinato da Marielle, apesar do assassinato dela ter sido já totalmente esclarecido. Aí vai falar de roubo de joias, sendo que o TCU já falou que presentes personalíssimos são dos presidentes, inclusive os que o Lula recebeu, os relógios valiosos que ele usa até hoje. Mas eles continuam com essa narrativa. Por quê? Porque eles não têm argumentos para falar que Bolsonaro é um ladrão. Por outro lado, o Lula é um ladrão, condenado em 3 instâncias. E aí nós temos aqui o Silvio Navarro, jornalista Silvio Navarro, esse sim podemos dizer que é um jornalista de verdade. Perderam as provas do 8 de janeiro, é isso? Perderam. Perderam notebook, perderam celulares. Esse verbo perder aqui não casa com este assunto, não dá certo. Já passou da hora de pedir a anulação desse processo inteiro. Não faltam elementos jurídicos para isso. Com certeza, se fosse um processo contra a esquerda, se o processo do Lula lá na Lava Jato tivesse esse tanto de furo aqui, tinha sido anulado logo no início. E por que não foi anulado logo no início? Ele foi condenado em primeira instância, ele recorreu ao TRF4, foi mantido a condenação dele, foi para o STJ, teve uma dessas instâncias, não sei se o TRF4 ou o STJ, que até majorou as penas do Lula. As penas foram majoradas em um dos processos. Então ele foi condenado em 3 instâncias, depois o Supremo, vendo que as provas eram sobradas, como diziam na época, né? E não tinha como anular esses processos, não tinha como absolver o Lula.
O que eles fizeram? Eles anularam o processo dizendo que o Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba e sim em Brasília. Com todas aquelas provas, anulou tudo. Para poder tirar ele da cadeia e colocar ele na cadeira de presidente, porque aí daria um ar de legalidade em tudo aquilo ali. Não tinha como dar ar de legalidade com o Alckmin, por exemplo, ganhando do Bolsonaro. Mas o Lula, como tinha muita gente lá em frente da cadeia gritando bom dia, boa tarde, boa noite, ele poderia sim ser um nome que poderia dar algum ar de legitimidade neste processo de golpe todo que foi montado. E celulares e laptop desapareceram em meio à investigação de PM sobre o 8 de janeiro. Então, mais uma vez eu digo, para a gente iniciar a falar aqui sobre o caso lá da tentativa de assassinato do Uribe, este verbo perderam aqui, eles perderam os celulares, esse verbo está totalmente errado. Perder é você estar andando na rua ali, o celular cai do bolso, você perdeu, você não viu caindo e perdeu. Quando você tem celulares e um notebook apreendidos num órgão como é a PGR, Polícia Federal, depois disso que passou para a PGR, e eles perderam, não, isso aí é um crime que foi cometido lá, foram subtraídos esses materiais de lá, e eu não sei por que não tem câmeras também para mostrar, será que as imagens das câmeras internas lá sumiram ou não existe? Porque todas as vezes que tem imagens agora que interessam a eles dão um jeitinho de sumir com as imagens. E eu vou mostrar para vocês que até aqui na tentativa de assassinato do Uribe tem coisa semelhante acontecendo, tá? Tem coisa muito semelhante com sumiço também de celular. Dá uma olhada aqui então, aqui está o senador e candidato à presidência, Miguel Uribe, um rapaz novo, né? Tá ele aqui e aqui, ó, se não me engano é um boné preto aqui, ó. É o rapaz que vai fazer o disparo. Eu não vou passar o vídeo porque as imagens são fortes e pode dar problema aqui pro vídeo. Então eu vou passar alguns frames aqui, ó. Você vê aqui que esse rapaz aqui, eu não sei se é o cabelo dele ou um boné preto aqui. A imagem não está muito nítida. E aqui então está o candidato. Aí eu vou passar mais um frame aqui. Mais um. Aqui você já vê a mão dele já levantando aqui com a arma, ó. Olha só. Olha aqui a arma já aqui, apontando para a cabeça do Miguel Uribe. Olha só a distância. Isso aqui, pessoal, pelo que dá para ver aqui, é em torno ali mais ou menos de 1 a 2 metros de distância. Isso aqui é queima-roupa mesmo. Você vê ele apontando aqui no meio de todo mundo. Assim como o Adélio Bispo agiu contra o Bolsonaro. No meio de todo mundo. No claro do dia. Olha aqui, ó. Tá vendo a arma aqui apontando diretamente para a cabeça aqui do candidato? E aí você vê então, vamos ver aqui o disparo. Ó, teve o disparo. O tiro, o projétil atingiu essa região aqui, tá? Nesse frame aqui não dá para ver exatamente, mas foi bem aqui assim. Bem nessa região da cabeça do Miguel Uribe que o projétil atingiu. Então, eu digo para vocês que... Olha aqui, ó, dá para ver até uma mancha do cabelo levanta aqui, ó. Bem aqui que foi atingido, tá? E aí, então, ele já começa a cair ao chão ali. Eu não vou colocar o vídeo justamente para não dar problemas aqui, tá? Mas foi uma coisa gravíssima à luz do dia. Um menino, um menor de 14 ou 15 anos, uns falam que é 14, outros falam que é 15, a informação meio desencontrada, mas o fato é que é um menor. E eu vou mostrar para vocês que o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, ele está preocupado apenas e tão somente em cuidar da criança, que ele chama de criança. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Rodrigo Constantino, ele diz o seguinte, ó, a esquerda sempre age igual, é criminosa, narco-guerrilheira. Atentado na Colômbia, senador Miguel Uribe, candidato presidencial de direita, um dos maiores opositores ao governo de Gustavo Petro, foi baleado. E aí você vê o tanto de sangue ali em cima do capô desse carro ali. A cabeça é uma área muito irrigada, né? Então sangrou demais. Eu não sei como que ele ainda está vivo. Esse é um milagre. Já é um milagre ele estar vivo até agora. Agora, se ele sobreviver a este atentado, seria um outro milagre se ele não tivesse sequelas gravíssimas e isso aí impedisse ele de qualquer dia voltasse a ser candidato a alguma coisa. Porque eu trabalhei muito tempo, mais de 25 anos eu fui policial, aposentei como policial e vi casos acontecendo. Eu conheço um pouco de armas, tá? E digo para vocês que aquilo ali é uma região onde atingiu aquele tiro ali, que é realmente um milagre ele não ter morrido imediatamente, tá? Nós temos aqui esse Santiago Uribe,
pelo sobrenome, é o mesmo sobrenome do Miguel Uribe, mas eu acho que ele não é parente, porque lá, aqui na América Latina, esse sobrenome Uribe não é muito incomum. Mas ele diz o seguinte, ó, no Equador assassinaram o candidato da direita, o Fernando Villavicencio, né? Assassinaram o candidato da direita no Equador. No Brasil, apunhalaram o candidato da direita, Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, balearam o candidato da direita, Donald Trump. E na Colômbia, balearam o candidato da direita, Miguel Uribe. A esquerda foi, é e será assassina em toda a sua miserável existência. Assassinos. E aí ele posta aqui, né, as fotos dos quatro, aqui o do Equador, né, o Villavicencio, aqui o Bolsonaro, né, quando levou a facada lá do esquerdista Adélio Bispo. Aqui o Trump, quando levou aquele tiro que, por um milagre, também ele não teve a sua vida ceifada, né? Ele fez um movimento de cabeça na hora do disparo, e isso salvou a vida dele. E aqui nós temos, então, o Miguel Uribe, que está lá internado entre a vida e a morte, pelo menos no momento que eu estou gravando este vídeo aqui, agora são 11 horas e 30 minutos da manhã do dia 9 de junho. Ele ainda está internado em estado gravíssimo. E aí, vamos falar então do desaparecimento do celular do menor. Desapareceu o celular do menor. O Ivan Kleber, que é um jornalista, ele vai falar sobre isso porque lá na imprensa colombiana está sendo divulgado em massa essa notícia aqui do sumiço do celular do atirador. O telefone celular do menor de 14 anos que disparou no candidato presidencial da Colômbia, Miguel Uribe, está desaparecido, segundo reporta a revista colombiana Semana. Uma matéria da revista sobre o caso diz o seguinte, abre aspas, fontes judiciais alertaram que, durante a investigação, o celular que o menor possuía no momento da prisão desapareceu. Ninguém identificou o aparelho, o que preocupa os responsáveis pelo caso, fecha aspas. Agora uma investigação foi aberta para descobrir onde está o telefone. O estado de saúde de Miguel Uribe continua grave e durante o dia teremos atualizações e boletins sobre o estado de saúde do senador. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é segunda. Então, o Ivan Kleber, ele fala de Londres, lá nos Estados Unidos, olhando ali, lendo ali as notícias da imprensa colombiana, dizendo que, você viu ali que tem a data ali, 9/6, data de hoje, ele continua internado em estado gravíssimo e que o celular do atirador, do menor, da criança, como diz aqui o presidente colombiano Gustavo Petro, vou mostrar daqui a pouco para vocês, o celular desapareceu. O celular desapareceu. Assim como aqui no Brasil a esquerda faz sumir as coisas, parece que lá também, né, sumiu. Aqui no Brasil você teve ali o Adélio Bispo, que portava vários telefones celulares, notebooks, tinha hospedagem já paga para alguns dias, ele não trabalhava, pelo que consta ele não tinha emprego, alguém bancou tudo isso daí e não foi investigado nada disso, né? Imagina se fosse uma pessoa de direita que tivesse feito um atentado contra alguém da esquerda. Teria sido quebrado o sigilo de todo mundo, teria sido revirado os celulares, notebooks, os advogados também teriam seus sigilos quebrados. Aqui não pôde investigar nem os advogados para saber quem que estava pagando, advogados caríssimos, que foram lá para o local usando jatinho. Mas não pode descobrir, não pode investigar, porque era o Bolsonaro que tinha sido esfaqueado. Se fosse alguém da esquerda, com certeza tinha sido investigado e muito bem investigado. Então, o sumiço desse celular lá do jovem, atirador, né, o assassino lá, que tentou tirar a vida ali do Miguel Uribe, é a mesma coisa do que acontece por aqui, com o sumiço de câmeras, de imagens. A esquerda está se especializando nesse tipo de coisa. Aliás, ela é especialista em cometer crimes. Nós temos aqui o Rafael Fontana, que diz o seguinte, ó, a esquerda assassina da Colômbia celebra a tentativa de matar Miguel Uribe apenas um dia após o atentado. Você vê esse vídeo aqui, ó. Diz aqui o Rafael Fontana que são pessoas comemorando nas ruas lá de Colômbia. Lembre-se, a origem de todo mal no mundo de hoje tem sua origem no socialismo / marxismo.
E eu estava olhando aqui um perfil de uma mulher, que eu acho que ela é colombiana, a Adriana Martínez, que ela diz o seguinte, ó, festa de cínicos. Por coisas como estas é que nunca respeitarei o petrismo. O petrismo é por conta do Gustavo Petro, então, assim como eles chamam de bolsonarismo aqui, lá é o petrismo. Aqui é engraçado que a imprensa aqui não chama de lulismo, né? Esse bando de gado e baba-ovos do Lula não são chamados de lulistas. É interessante como aqui eles poupam a extrema-esquerda brasileira. Enquanto a Colômbia ainda trata de assimilar o atentado terrorista contra o Miguel Uribe, aí ela faz um xingamento aqui, celebram como se nada tivesse acontecido, né? Sem respeito, sem pudor, sem uma gota de humanidade, sem uma gota de humanidade. E ela faz um xingamento aqui, né? Então, ela coloca aqui o mesmo vídeo aqui das pessoas comemorando o assassinato ou a tentativa de assassinato do Miguel Uribe. Então, imagina vocês se tivesse acontecido uma tentativa de tirar a vida de uma pessoa da esquerda e tivesse o pessoal da direita nas ruas comemorando. O que vocês acham que aconteceria? Mas como é o pessoal da esquerda, tudo pode. Está liberado para fazer o que quiser. Isso aqui, para mim, são um bando de vagabundos, de bandidos. As pessoas que vão na rua comemorar a tentativa de tirar a vida de seja lá de quem for, de direita, de esquerda, de quem seja. Não dá para levar a sério, gente. É um bando de bandidos, né? E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo onde o Gustavo Petro fala que tem que proteger a criança. Y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño. Y por tanto, la primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Los niños se cuidan en Colombia, porque si no cuidamos los niños, ni como familias, ni como Estado, pues no tendremos patria. Menores de edad utilizados, menores asesinos que saben matar, como el mejor de los asesinos, pagos porque su familia es pobre, y que cambian la muerte de un colombiano por la vida de la mamá o de la familia. Por eso debo rechazar los intentos de utilización política. Me parecen asquerosos, de truanes, de ratas de alcantarilla. Você vê aí que ele está condenando a utilização política disso daí. Se alguém falar que a esquerda está envolvida nisso daí, ele vai dizer que está sendo utilizado politicamente. Aí você viu ali que ele fala que tem que proteger o menor, porque o menor, ele faz isso daí, ele sai matando porque às vezes ele é pobre. Aí ele é pago e aí o menor ele faz o que for possível para defender a sua família, defender sua mãe, porque é pobre e ele precisa de dinheiro. Olha que absurdo que esse energúmeno, amigo do Lula, fala aqui nessa coletiva que ele deu ali para a imprensa. Olha que absurdo que esse cara fala. Você não vê ele preocupado um pouquinho sequer com a família do senador e candidato à presidência Miguel Uribe. Ele não está preocupado com a família dele. Ele não está preocupado com o Miguel Uribe. Ele quer que o Miguel Uribe morra. Aquele pessoal que você viu comemorando ali é da mesma turma do Gustavo Petro. Esse narco-guerrilheiro aqui, que foi colocado lá como presidente da Colômbia. Então é essa democracia da extrema esquerda que nós temos aí. É isso que eles falam, chamam de democracia. Quando eles estão no poder a qualquer custo, inclusive eliminando os seus adversários políticos. Democracia para eles é eles permanecendo no poder, mesmo eliminando os seus adversários políticos, sejam prendendo, deixando inelegíveis ou até matando. Como tentaram fazer com o Bolsonaro, como tentaram fazer com o Trump nos Estados Unidos, como fizeram com o candidato lá do Equador. E agora com o Miguel Uribe, candidato a presidente, que era, inclusive, o candidato favorito a vencer as eleições. E você viu o pessoal da extrema esquerda comemorando lá porque eles sabem que agora eles têm chance de continuarem no poder.
Então isso aí, eu não sei qual a palavra que seria mais correta para utilizar para descrever essa bandalheira que o pessoal da extrema esquerda faz e ainda tem a cara de pau de nos chamar de fascistas, de nazistas, de tudo que é coisa ruim. Eles falam que nós somos assassinos, que nós somos genocidas, que nós somos... chamam de tudo. Mas quem tenta eliminar ou quem elimina os adversários são justamente eles. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês novamente que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, faça aí deixe aí o seu like e nós nos vemos aí no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.